Existe uma linguagem que ninguém vê, mas que molda tudo o que você sente. Uma conversa secreta entre você e você mesmo. Ela acontece o tempo todo, enquanto você trabalha, enquanto se distrai, enquanto tenta dormir. E quase sempre você nem percebe. Mas é essa linguagem invisível que esculpe a forma como você ama, sofre, espera. E também como você se sabota, se cansa, se fecha. Você não sofre apenas pelo que vive. Você sofre, sobretudo, pelo que repete em silêncio. O que você diz internamente, o que você murmura só para dentro, isso não desaparece. Isso vibra, isso se repete. Isso ecoa no seu corpo como um mantra invisível, mesmo quando você finge que não está ouvindo. A sua mente escuta tudo. O seu corpo escuta tudo. A sua alma escuta tudo. Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste persiste. O que você aceita se transforma. Mas como aceitar o que você nem percebe que está dizendo para si mesmo? Talvez você nunca tenha se dado conta, mas a forma como você se trata nos seus pensamentos cria o cenário emocional onde sua alma habita. E esse cenário pode ser um templo ou uma prisão. Quando você se chama de fraco, quando diz para si mesmo que já deveria ter superado, quando se culpa em silêncio, algo em você se contrai. Sua biologia reage. A amígdala cerebral, parte responsável pela resposta ao medo, não distingue realidade de imaginação. Então, se você se agride internamente, seu corpo acredita que está sendo atacado. Seu sistema nervoso se prepara para a dor, para a luta, para o abandono. E é assim, aos poucos, que você se desconecta da sua própria paz. O experimento de John Bargh, que demonstrou como a temperatura de um café quente ou frio pode alterar a forma como julgamos os outros, revela uma verdade inquietante. Estímulos sutis têm poder. Imagine, então, o impacto das palavras que você repete todos os dias dentro de si sem questionar. Palavras que você aprendeu a aceitar como verdades. Palavras que você nem percebe mais. Essas palavras não são apenas ruídos mentais. Elas são sementes, são frequências, são comandos. E quando repetidas, criam trilhas, transtornos, travas. E também, se transformadas, podem criar liberdade. O problema é que você não foi ensinado a escutar o que diz para si. Você aprendeu a se calar, a engolir o choro, a seguir em frente, a parecer forte. Mas enquanto tenta parecer forte, você se enfraquece por dentro. Por isso, este não é só um vídeo sobre afirmações positivas ou sobre repetir frases bonitas diante do espelho. É um mergulho profundo na linguagem silenciosa da alma. Aquela que ninguém ouve, mas que rege tudo o que você sente. Hoje, você vai entender o que está por trás do que você pensa. Vai aprender a reescrever o seu mundo interno. E descobrir que reprogramar sua mente não é apagar quem você é. É lembrar de quem você foi antes de começar a acreditar nas mentiras que te contaram e que você mesmo continuou repetindo, porque a mente escuta, mesmo quando você finge que não está falando. Existe um tipo de silêncio que não é sabedoria, é sufocamento. Um tipo de calma que não é paz, é um esforço desesperado para não sentir. Muitas pessoas, especialmente aquelas que estão trilhando o caminho espiritual, confundem controle com contenção. Acreditam que não sentir é sinal de evolução, que não reagir é prova de elevação. Mas existe uma diferença sutil e brutal entre acolher uma emoção e empurrá-la para o porão da consciência. Reprimir não é controlar, é esconder, e tudo o que é escondido fermenta. Você pode até colocar uma flor sobre a terra, mas se embaixo houver algo apodrecendo, o perfume não vai durar. A espiritualidade mal compreendida vira uma forma sofisticada de gaslighting emocional, uma negação interna, onde você exige de si mesmo uma paz que não tem, um sorriso que não sente, uma leveza que não cabe. E quando você força essa calma, seu corpo sente.
Seu sistema nervoso, que é sábio e sensível, não se engana. Ele percebe o conflito entre o que você mostra e o que você cala. E ele cobra, com ansiedade, com cansaço, com insônia, com crises que você não entende de onde vêm. O verdadeiro autocontrole não é uma prisão, é um espaço interno de observação. Não é sobre não sentir, mas sobre sentir tudo e ainda assim permanecer inteiro. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia que não são os eventos em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Autocontrole, na visão estoica, é liberdade interior. É estar consciente de uma emoção sem ser arrastado por ela. É permitir-se sentir raiva, tristeza ou medo, sem precisar negá-los, nem agir impulsivamente por causa deles. Essa consciência pode começar com um gesto simples: a respiração. Respirar profundamente quando a emoção surgir. Nomear o que se sente. Dizer para si mesmo com ternura: eu estou com raiva agora. Isso é humano, isso é permitido, mas eu não sou a raiva. Eu sou aquele que a observa. Quando você faz isso, você não reprime, você ilumina. Você traz presença para a dor. E presença é cura. Presença transforma o que parecia monstro em mensagem. Transforma o caos em ponte. A emoção, vista com consciência, revela sua função. Comunicar que algo precisa ser acolhido. Enquanto você insistir em parecer forte, ao invés de ser verdadeiro, continuará carregando pesos que não são seus. Mas quando começa a se escutar de verdade, com gentileza e firmeza, o autocontrole deixa de ser repressão e passa a ser libertação. A emoção deixa de ser inimiga e se torna guia. E aquilo que você mais temia sentir se transforma na chave para uma nova versão de si mesmo. Há silêncios que acolhem e há silêncios que abandonam. Nem toda ausência de som é paz. Nem todo recolhimento é sagrado. Às vezes, o silêncio é apenas um eco daquilo que não tivemos coragem de dizer. Um vazio que se instalou, porque em algum momento fomos ensinados que sentir era demais, que falar era fraqueza, que sofrer era feio. Mas o sofrimento calado não desaparece. Ele se camufla. Ele se transforma em aperto no peito, em falta de ar, em uma tristeza que ninguém vê, mas que está sempre ali, esperando um momento de distração para escorrer pelos olhos sem avisar. Silenciar a dor sem escutá-la é como anestesiar uma ferida sem limpar. Por fora, você parece forte. Por dentro, está inflamando. Muita gente confunde isolamento com introspecção, mas a introspecção cura porque aproxima. O isolamento, quando nasce do medo ou da vergonha, afasta. E afasta principalmente de si mesmo. Há uma solidão espiritual que dói mais do que a física. É aquela que se instala quando você já não sabe mais se pode confiar na própria alma. Quando você parou de se ouvir. Quando você se trai em nome da harmonia. Quando engole palavras, engole lágrimas, engole pedidos de ajuda e depois se culpa por sentir-se tão sozinho. Mas o silêncio verdadeiro, o silêncio que cura, não é ausência. Ele é presença, presença plena, presença ampliada. É o silêncio que escuta, que acolhe, que revela. Thich Nhat Hanh dizia que ouvir o próprio sofrimento em silêncio é o primeiro passo para curá-lo. Não o silêncio que nega, mas o que escuta com compaixão. O que diz: eu estou aqui, eu sinto você, você é real. Deitar-se, fechar os olhos e voltar-se para dentro. Não para fugir, mas para se encontrar. Escutar o corpo, perceber onde dói, onde pulsa, onde falta ar. Escutar sem julgar, sentir sem tentar resolver. Apenas permitir que aquilo que está escondido possa, enfim, ser visto. Nesse espaço silencioso, algo começa a se mover. Uma memória antiga, um choro não chorado, uma saudade que nem sabia que existia. E ao escutar isso com presença, você começa a abrir espaço para uma cura profunda. Porque o que adoece, muitas vezes, não é o que sentimos,
é o que não deixamos sentir. Há um silêncio que adoece porque nos cala, e há um silêncio que cura porque nos escuta. A escolha entre um e outro começa com a coragem de se voltar para dentro, com honestidade e ternura, e perguntar com o coração atento o que está pedindo para ser ouvido em mim. Existe uma emoção que quase ninguém gosta de admitir: a raiva. Ela é abafada, negada, escondida. É como uma criança barulhenta que tentamos trancar em um quarto escuro. Mas quanto mais negamos, mais ela grita por dentro. A raiva que não encontra um espaço seguro para ser compreendida se transforma em ressentimento. E o ressentimento é como um veneno lento. Ele corrói por dentro, silenciosamente, enquanto por fora tentamos parecer bem. A verdade é que sentimos raiva. Todos sentimos. E isso não é um erro. É um chamado. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que a raiva descontrolada nasce da ilusão de que podemos controlar o outro, o mundo, as circunstâncias. Mas quando essa ilusão se rompe, algo em nós se frustra. E essa frustração, quando não é reconhecida, vira agressividade contida. Uma espécie de autoabandono que, com o tempo, se volta contra nós mesmos. A raiva ignorada não desaparece, ela se desloca. Vira culpa, ironia, julgamento. Vira palavras duras ditas sem pensar. Vira silêncios carregados. Vira doenças emocionais que ninguém sabe explicar. Mas há um caminho para atravessar essa força sem ser destruído por ela. A primeira etapa é reconhecer o gatilho. Parar por um momento e perguntar: o que exatamente tocou em mim? Qual valor meu foi ferido? Foi o sentimento de injustiça, a sensação de desrespeito, o medo de ser rejeitado? Nomear o que tocou a ferida nos ajuda a lembrar que a raiva não é o problema. Ela é o mensageiro. A segunda etapa é refraquear com racionalidade. Observar se aquilo que esperamos está, de fato, sob nosso controle. Será que queríamos controlar a reação do outro, o tempo da vida, as escolhas alheias? Muitas vezes, a dor vem do apego a um controle que nunca foi nosso. A terceira etapa é redirecionar essa energia. A raiva é potente demais para ser desperdiçada em explosões. Mas quando transformada, ela se torna impulso criativo. Pode ser escrita, pode ser arte, pode ser uma conversa sincera. Pode ser uma carta nunca enviada, mas que liberta só por ter sido escrita. A raiva, quando ouvida com maturidade, se revela uma força espiritual. Ela mostra onde ainda precisamos nos afirmar, onde ainda estamos feridos, onde ainda há vida pulsando com intensidade. Negar a raiva é negar uma parte vital da alma. Mas acolhê-la, compreendê-la e canalizá-la é como transformar uma tempestade em rio. Deixa de ser destruição e passa a ser movimento, passa a ser caminho. Porque a raiva, quando atravessada com consciência, não nos afasta da nossa luz. Ela nos aproxima do nosso poder. Algumas palavras nascem tão baixinho que nem parecem vozes, parecem suspiros, murmúrios internos. Mas mesmo assim, elas criam raízes, e essas raízes, imperceptíveis à primeira vista, vão se espalhando devagar pelo corpo, pela memória, pelas escolhas. E um dia, sem entender por quê, você acorda se sentindo vazio, exausto, distante de si. Essa exaustão nem sempre vem de grandes tragédias. Às vezes, ela vem do que você repete em silêncio. Palavras pequenas, ditas em pensamentos, mas que têm peso de sentença. Tanto faz. Não importa. De novo isso. Eu já sabia. Claro que não ia dar certo. Essas frases não são neutras. São lutos disfarçados. São desistências camufladas. São modos inconscientes de dizer: eu cansei de esperar que alguém me veja. Quando você se abandona emocionalmente, não precisa de gritos ou lágrimas para que isso se revele. Basta observar suas palavras, as que você dirige a si mesmo todos os dias. Porque cada palavra é uma escolha, e cada escolha é uma semente. Mesmo as mais sutis, mesmo as que parecem inofensivas.
O abandono emocional quase nunca começa com uma decisão consciente. Ele começa devagar. Começa quando você para de se perguntar o que sente. Quando começa a dizer tudo bem, enquanto algo em você se quebra. Quando engole a dor porque acha que ninguém vai entender. Começa quando você se acostuma a não ser escutado e então, por sobrevivência, para de escutar a si mesmo. Mas tudo o que é abandonado dentro de você continua pedindo para ser visto. Há um caminho silencioso de volta. Um reencontro entre o que você finge ser e o que você sente de verdade. E esse caminho pode começar com um gesto simples: sentar-se com papel e caneta. Não para fazer listas, não para planejar, mas para escutar. Colocar no papel a voz do seu eu sombra, aquele que se sente rejeitado, indigno, cansado. E ao lado dele, dar espaço ao eu sábio, aquele que observa, acolhe e compreende. Deixá-los conversar, deixá-los dizer o que nunca puderam. Porque dentro de você há partes que não querem vencer uma guerra, só querem ser ouvidas. Essa prática, inspirada na psicologia junguiana, não é apenas uma técnica de escrita, é um ritual de reconexão. É o início de uma nova linguagem interna, onde não há mais um algoz e uma vítima, mas uma alma inteira se escutando, se integrando, se libertando. A individuação, o processo de se tornar quem você é, começa quando você para de dividir sua mente entre o que deveria ser e o que realmente sente. Começa quando você transforma suas palavras em sementes conscientes e planta dentro de si o campo onde finalmente poderá florescer. Há um momento em que tudo fica quieto. O barulho externo continua, carros passando, vozes, notificações. Mas dentro de você, algo para. Um espaço se abre. Um silêncio denso. Não é ausência de som, é presença profunda. É quando você percebe que a sua alma está tentando dizer algo há muito tempo. E você finalmente parou para ouvir. Esse silêncio não é vazio. Ele está cheio de significados, de perguntas sem resposta, de desejos que você esconde até de si mesmo. Está cheio de palavras que você engoliu, de sentimentos que foram ignorados, de partes suas que esperam, com paciência quase mística, para serem resgatadas. O que seu silêncio interno está gritando agora? Talvez esteja dizendo que você não aguenta mais fingir. Talvez esteja implorando por um recomeço. Ou talvez esteja apenas cansado. Cansado de tentar ser forte, de carregar tudo sozinho, de se calar até para si mesmo. A verdadeira transformação começa nesse instante. Quando você percebe que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa lutar para ser aceito, que basta parar de se trair nas entrelinhas do que pensa e diz. Porque o universo, diferente do que muitos imaginam, não responde ao que você pede com palavras ditas ao vento. Ele responde à vibração silenciosa do que você repete por dentro. Responde ao tom com que você se trata, ao modo como você se acolhe. Responde ao amor ou ao descaso com que você conversa consigo mesmo quando ninguém está olhando. Cada palavra escolhida com consciência é um novo destino semeado. E não, isso não é uma promessa vazia, não é um clichê de autoajuda, é um princípio espiritual, energético e biológico. Quando você muda a linguagem interna, muda também a forma como o corpo reage, como a mente percebe, como o coração se abre. Muda a estrutura do seu silêncio. Falar consigo com amor não é fraqueza. É a forma mais radical de coragem. Clarissa Pinkola Estés escreveu que a mulher que cura é aquela que escutou seus próprios ossos quebrando por dentro e sobreviveu. E eu diria que o ser humano que desperta é aquele que aprendeu a escutar sua alma no exato ponto em que ela quase desistiu de falar. Então, se tudo dentro de você está silencioso agora, talvez não seja um fim, talvez seja o começo. O momento exato em que o universo, enfim,
Começa a escutar. Porque você começou a falar consigo com verdade, com presença, com compaixão, e isso muda tudo, isso reprograma tudo, isso manifesta o que parecia impossível, porque agora finalmente você está em casa, dentro de si.